terceiro argumento de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus, ele vai fazer uma comparação entre o ser necessário e o ser contingente. Primeiro temos que admitir que existe um ser. Aí nós vamos para os seres que são seres chamados de pessoais, que possuem as características de uma pessoa, e existem aqueles seres que eles são coisas, tá? São coisas, são objetos. Tem uma coisa e tem pessoas. Essa é a distinção. Porque uma pedra é um ser? É um ser, só que é um ser impessoal, é uma coisa. Ele possui algumas características do ser, mas não possui todas, tá? Ele possui existência, a pedra possui existência, ó. Existência. A pedra existe? Existe. Como eu sei que a pedra existe? Eu percebo ela, eu peso ela, eu movimento ela, eu mobilizo com ela. Só que faltam outras características. Por isso existem seres que são coisas e existem seres que são pessoas. E isso aí sem considerar também os outros seres como os animais. Bom? Que não são pessoais. Os animais não são seres pessoais. Falta para ele uma faculdade. Qual que é a faculdade do ser pessoa? Tá? Vou colocar aqui, ó, ser pessoal. Primeiro, possui inteligência. E quando a gente fala em inteligência, é inteligência racional, lógico, tá? Inteligência para construir ou destruir alguma coisa, para pensar, falar e se comunicar de uma maneira lógica. Todo ser possui inteligência. Segundo, todo ser possui sua vontade. Você age pela sua vontade. Te deu vontade, você vai lá e executa. Só que, no caso do ser humano, e aí a diferença entre o ser humano e o ser animal, o ser humano ele usa inteligência e vontade. O animal ele tem vontade de beber água, ele vai lá e bebe água, mas ele não raciocina onde ele vai beber água. No copo, no pote, nesse rio e não naquele rio. Estou com sede, ele vai atrás de água, quando encontra bebe. Instintivo. O ser humano não, eu não vou beber água do rio Tietê. Usa inteligência. Inteligência, vontade e atividade ou motricidade, tá? Vou colocar aqui, ó. Atividade. O ser pessoal é um ser que age, que se movimenta, que aciona os mecanismos. Comecei a entender o seguinte: existem seres que são coisas, seres que são pessoas. Os seres pessoais eles possuem inteligência, raciocinam como, onde, porquê, quando, quem, de que forma, se vou, se não vou. Raciocínio. Tem vontade, mas não é aquela vontade de animal que faz o que dá vontade. Você pode refrear a vontade, pode modificar, pode adiar a vontade. Quer dizer, não é a vontade quem manda em você, é você o ser que manda na vontade. E a atividade. Você quer fazer alguma coisa, você não espera acontecer. Você quer fazer alguma coisa, você vai lá e aciona os mecanismos, aperta os botões, constrói uma máquina. Ação. Ora, se existe ser, eu preciso descobrir, esse ser pessoal, ele é necessário ou ele é contingente? Qual que é a diferença entre esses? Ora, se existe um ser contingente, também deve haver um ser necessário. Isso é uma lógica. Mas o que é um ser contingente? Ser contingente é aquele que vem junto. Vem junto, vem com. Ele acompanha a ordem da criação. Ele é um ser acessório. Você pode usar a palavra acessório, tá? Ele é acessório. Ser contingente. Ele existe hoje, mas ele veio junto com a criação. Quando você chegou, o mundo já estava pronto. Quando você foi embora, o mundo continua por aqui. Quando você chegou, o oxigênio já existia. Quando você foi embora, o oxigênio continua existindo. Você e eu e a humanidade e as criações e as coisas são seres contingentes, acompanham a criação. Você não é causa eficiente da criação. Não, por isso que esse argumento ele acompanha o segundo, tá? O terceiro. Não foi você quem criou a árvore, não foi você quem criou o sol, a lua, as estrelas, o rio, os peixes. Você não criou a natureza.
Quando você chegou, você só participou da ordem da natureza. Você e eu somos seres acessórios. Comigo o mundo existe, e semigo existe da mesma maneira. Agora, se existem seres contingentes, será que a lógica não vai exigir um ser necessário? Contingente é aquele que vem junto. E o necessário? Necessário é aquele que vem independente das coisas, vem antes, vem sem as coisas. Você pega um carro, fabrica o carro. O banco, ele é um acessório ou ele é necessário? Ele é um acessório. O carro, com banco ou sem banco, vai funcionar. Eu estou utilizando aqui uma espécie de comparação. É muito mais do que isso. Mas e o motor? Ele é necessário ou ele é contingente? Ele é necessário, porque o carro pode ter todos os acessórios. Se não tiver o motor, não funciona. Não tem a funcionalidade. Não é carro. Só é carro porque tem um motor que vai levar ele para frente. O espelho pode ser aquele grandão, pode ser pequenininho, pode até nem ter espelho. Mas motor já não pode não ter. Existem alguns itens no carro que são necessários e outros são acessórios. O mundo, de acordo com a lógica de Tomás de Aquino e de Aristóteles, o mundo exige a existência de um ser que possua essas faculdades aqui e que não pode ser dispensado. Vai embora, Deus, que nem dizem os deístas, né? Os deístas dizem: Deus criou o mundo, deu corda aí, queimou o chão, foi embora, deixou o mundo funcionando. Deus foi demitido, não precisamos de você. A lógica diz que não. O Deus, ele é necessário para dar origem à vida, porque a vida não se origina em si mesmo, e para continuar mantendo o mundo funcionando. Porque se Deus se ausentar do mundo, o mundo entra em colapso, ele cai. Deus tem que estar sustentando todas as coisas. Deus tem que estar movimentando todas as coisas, e movimentando de perto. Não pode ser movimentando por controle remoto, à distância. Deus tem que ser a causa eficiente de todas as coisas. Eficiente da vida e da morte, daquilo que acontece e daquilo que deixa de acontecer. Porque existe o diabo, por exemplo. O diabo é um agente, está no mundo. Deus deu corda, queimou o chão, o mundo está funcionando. Só que o diabo está dentro do mundo. Quem vai tomar conta disso daqui? O diabo. Quem vai ser o Deus desse mundo? O diabo. Porque ele é um agente dentro do mundo. Essa é uma lógica também. A não ser que eu tenha um ser superior ao demônio e que coloca a corrente no cara. Porque se não colocar corrente, ele, pela natureza de ser diabo, ele vai transformar isso aqui num inferno, um pandemônio, né? O mundo das trevas, absoluto. Se ainda existe alguma bondade no mundo, é porque o demônio não tomou conta de tudo. Do contrário, o mundo estaria abandonado mesmo, pode ter certeza. Os bandidos foram lá, criaram um partido, colocaram dentro das cadeias, tomaram conta de tudo. Cadê a presença do Estado ali? Se ausentou. Aonde o Estado se ausenta, o outro partido foi lá e tomou conta de tudo. E aí o Estado admite, quem manda lá são os presos, não é o Estado. É mais ou menos isso o mundo. Deus é o Estado. Deus se ausentou e entregou para os seres contingentes. O diabo é necessário ou contingente? O diabo é contingente, ele vem junto com a coisa toda. E qual que é a gana do diabo? É tomar o lugar do necessário, de Deus. Essa é a ideia dele. Eu preciso do diabo para pensar teologia? Preciso. O diabo, eu preciso dele para pensar teologia. Porque tem Deus, mas tem o mal e tem um oponente. Ele faz parte do pensar teológico e do pensar filosófico também. Se não for o diabo, tem alguma outra causa para o mal. Se não for o diabo. Se tem alguma outra causa para o mal, é Deus. Se Deus é a causa para o mal, quem vai combater o mal? Eu preciso do diabo para poder pensar isso daí também. Só que o diabo vem como um ser acessório, faz parte. Ele não é necessário. Poderia não ser o diabo, poderia ser outra coisa. Bom, a gente chega aqui ao fim, tá bom? Da matéria de hoje. A gente ainda tem o argumento 4, mas eu acho que
é um desdobramento, tá bom? Ó, os graus da perfeição. Como é meio-dia e 15, como que tá a mente de vocês? Dá para aguentar ou tá cansado? Que aí já vem matéria mais pesada agora, hein? Abraão.